Olá, pessoal. Muito prazer em vê-los. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Eu vou iniciar a leitura a partir do versículo 1. 엘리사가 가로되 여호와의 말씀을 들을지어다. 여호와께서 가라사 내일 이맘때 사마리아 성문에 고운 가루 한 쇠에 한 세겔 하고 보리 두 쇠에 한 세겔 하리라 하셨느니라. Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. 그때 한 장관 곧 왕이 그 손에 의지하는 자가 하나님의 사람에게 대답하여 가로되 여호와께서 하늘에 창을 내신들 어찌 이런 일이 있으리요. 엘리사가 가로되 내가 내 눈으로 보리라. 그러나 그것을 먹지는 못하리라 하니라. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 성문 어귀에 문둥이 네 사람이 있더니 서로 말하되 우리가 어찌하여 여기서 앉아서 죽기를 기다리랴. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? 우리가 성에 들어가자 할지라도 성중은 줄이니 우리가 거기서 죽을 것이요. 여기 앉아 있어도 죽을지라. 그런데 우리가 가서 아람 군대에게 항복하자. 저희가 우리를 살려두면 살려니와 우리를 죽이면 죽을 따름이라 하고. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixaram viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. 아람진으로 가려 하여 황혼에 일어나 아람진 가에 이르러 본즉 곧 한 사람도 없으니. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. 이는 주께서 아람 군대로 병거 소리와 말소리 큰 군대 소리를 듣게 하셨으므로 아람 사람이 서로 말하기를 이스라엘 왕이 우리를 치려하여 햇사람의 왕들과 애국 왕들의 값을 주고 저희를 우리에게 오게 하였다 하고. Porque o Senhor fizera ouvir ao arraial dos Sírios ruído de cavalos e carros e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. 황혼에 일어나 도망하되 그 장막과 말과 나귀를 버리고 지인을 그들에 두고 목숨에 도망하였으리라. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. 문들이 진가에 이르자 한 장막에 들어가서 먹고 마시고 거기서 은과 금과 읍을 가져가서 감추고 다시 와서 다른 장막에 들어가서 거기서 가져와서 감추니라. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram e se esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. 문두에 서로 말하되 우리 소유가 선치 못하다. 오늘은 아름다운 소식 있는 날이오늘 우리가 잠잠하고 있도다. 만일 밝은 아침까지 기다리는 벌이 우리에게 미칠지니 이제 떠나 왕궁에 가서 구하자 하고. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos ditos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. 드디어 가서 성문지기를 불러 구하여 가로되 우리가 아람진에 이를 보니 거기 한 사람도 없고 사람의 소리도 없고 오직 말과 나귀만 매 있고 장막이 그대로 있더이다. Vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade. Eles anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. 20절까지 읽기로 한다. 10절까지는 읽겠습니다. Eu iria ler até o versículo 20, mas vou ler somente até o versículo 10. 하나님의 참 감사한 것이 지난 몇 주 동안 이렇게 남미에 다녀왔습니다. É pela graça de Deus, por alguns dias na semana passada, visitei a América do Sul. 정말
은혜로운 시간들을 가졌고요. Por Deus estar conosco, tivemos momentos muito graciosos. 브라질에서 한국 오는 길이 정치구 반대라서요. E devido ao fato do Brasil estar no extremo oposto assim da Coreia, 똑같다 그러는데 저는 우리 늘 미국을 LA를 거쳐서 왔는데 이번엔 독일을 거쳐 왔습니다. sempre é uma viagem muito distante, né? Sempre íamos por Los Angeles, mas dessa vez voltamos pela Alemanha. 참 잘하는 편인데요. Eu vejo que os irmãos da nossa missão trabalham muito bem. 러시아 우크라이나를 침공하면 우크라이나 난민들이 굉장히 많아졌습니다. Depois que a Rússia atacou a Ucrânia, surgiram muitos refugiados ucranianos. 빠르게 달려가서 그 난민들을 위한 일을 했습니다. E os missionários assim agiram rapidamente para poderem acolher esses refugiados. 그들 이제 데리고 와서 Então, grandes números, né, de refugiados ali que foram para a Alemanha, foram recolhidos pela nossa igreja. 전단이 아주 좋았습니다. E foi muito bom, né, porque eles não somente ajudaram a acolhê-los, mas também evangelizaram para eles. 저를 보고 오는 길에 독일에 가서 우크라이나 난민들을 위로해 주고 오라고 지시를 했어요. Então, a matriz aqui da nossa igreja pediu para que na volta para a Coreia eu passasse na Alemanha para eu poder consolar pela palavra os irmãos de lá. 일기에 그날 큰 비가 온다고 얘기를 했대요. E o pastor ali, o Yong-shin, que é da Alemanha, ele disse que estava previsto uma chuva muito forte, né, no dia que eu cheguei, mas não choveu. 우크라이나 차가 없기 때문에 비 오면 아무도 못 온다 그러더라고요. Os alemãos, eles têm carro ali porque estão nos seus países, né, mas os refugiados ucranianos não tinham carros, então não poderiam me visitar se tivesse chuva. 합창단 같이 가서 합창으로 공연도 하고. Mas não choveu, né, o coral nos acompanhou, eles apresentaram. 1,500명쯤 되는 그 우크라이나 난민들에게 제가 1시간 동안 말씀으로 그들의 위로를 주고 소망을 줄 수가 있었어요. E por uma hora, né, pela palavra de Deus, eu pude implantar esperança, né, no coração de mais ou menos 1.500 ucranianos. 주신 것은 그냥 세상 사는 눈에 보이지 않는 거죠. Pessoal, as coisas que Deus nos entregou não é algo visível aos olhos dos homens. 그 하나님 주신 은혜가 세상 무엇하고 바꿀 수가 없는 거예요. Porém, essa graça dada por Deus é algo que não dá para trocar por nada neste mundo. 99년 저는 심장이 아파서 굉장히 심했습니다. Em 1999, por problemas cardíacos, eu sofri bastante. 선교 센터를 지을 때인데 Estávamos, né, numa construção ali do edifício de Daejeon. 그 일하는 인부들을 눈으로 볼수 막 가슴이 멎으려 그랬어요. E meu coração ficava muito em pânico toda vez que eu via os irmãos trabalhando em grandes alturas. 내가 많이 살면 2달 살래나 생각했습니다. Então eu considerava que iria viver no máximo 2 ou 3 meses. 공부를 하고 고등학교 다니고 있었는데 Meu filho estava nos Estados Unidos, né, cursando ensino médio, 아들을 불려오려고 마음을 정했어요. e eu decidi meu coração em trazê-lo de volta à Coreia. 공부는 언제든지 배우면 되지만은 Porque os estudos ele poderia fazer depois. 아들에게 믿음을 좀 가져줘야겠는데 내가 죽으면 어떻게 공부를 하겠나 싶어서. Mas eu senti que deveria ensinar a fé a ele, né? E se eu morresse, não daria tempo para isso. 그때 내 마음에 믿음을 주셨어요. Só que Deus colocou fé no meu coração naquela época. 솔밭에서 제가 그 수양회를 하는데 Estávamos fazendo um retiro ali ali em Sorbat. 제가 그 텐트에서 잠을 자는데 Nós dormíamos em tendas naquele acampamento. 텐트 있는 본부 그쪽에서 추일학까지 한 400-500m 거리가 되는데 E das tendas onde dormíamos até o local onde fazia o espaço para as crianças, 기억이 나요. era de mais ou menos 400 a 500 metros. Mas eu acho que 생각해봐도 num dia 네 번이면 eu fiz 4 vezes esse trajeto, né? Por mais que eu tentasse pensar assim, 4 vezes. 1km 가까이 되는데 Então, ir e voltar uma vez é mais ou menos 1 quilômetro. 아무리 생각해도 믿어지지가 않는 건 내가 E eu, naquelas condições, não acreditei que eu tinha caminhado tanto naquele dia. 내가 네 번을 4km 모래사장을 걸었다는 내 심장이 다 나은 거다 그렇게 믿어요. Se eu, num dia, caminhei por 4 quilômetros nessa estrada, nesses terrenos de areia, eu estou curado do coração. 다 하고 내한테 선포를 했어요. Então, Deus, naquele dia, ele afirmou no meu coração: você está curado. Eu passava muita dificuldade devido a esse problema cardíaco, 나서 그냥 논길을 조깅을 했어요. mas desde aquele dia eu acordava cedo para fazer caminhada. 수양을 마치고 대전에 왔는데 E depois desse retiro, né, eu voltei para Daejeon. 우리 교회가 서대전 여자고등학교 아주 가까워요. E a nossa igreja era muito próxima a uma escola feminina ali de Daejeon. 진짜 예쁘고 소나무가
둘러싸여 있어서 아침에 가서 그 운동장을 돌기 시작해요. E aquela escola, ela possui um ginásio esportivo aberto muito bonito, né? E tinha uma pista de corrida de mais ou menos 300 metros por volta. 두 바퀴 돌기 어렵더라고요. E eu sentia muita dor no baço, né? Correndo ali na primeira, segunda volta. 바퀴, 네 바퀴. Mas mesmo assim eu corria 2 voltas, 3, 4, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. 하나 사가지고 가방에 넣어 다니면서 Então desde então eu comprei assim um tênis bem leve para correr, né? 저 새벽에 일어나서 Sempre colocava na minha mala. Quando ia para a África, eu corria pela madrugada. Também na Rússia tem muitos palácios bonitos, né? Eu corria ali ao redor. 아주 건강해진 거예요. Hoje eu tenho um coração curado, eu sou muito saudável. 하나님이 나에게 주신 걸 돈으로 따지거나 세상의 뭐 재물은 뭘로 따져도 비교 안 되는 복을 저에게 주신 거예요. Deus me deu uma bênção, né? Uma graça que eu não consigo trocar por nada deste mundo. 덩어리 만근 하나 주면서 이거 할래 하나님 할래 말도 안 되죠. Se alguém me oferecer um punhado de ouro puro e perguntar, você prefere isso ou Deus? Pessoal, não faz nem sentido essa pergunta. 살아가면서 하나님이 일하시는 걸 보면 Vendo tudo que Deus fez na minha vida dentro de Deus, 돈으로 따진다 비교할 수 없을 정도로 são coisas que não se comparam, né, a dinheiro ou qualquer outra coisa neste mundo, né? A esse ponto Deus me concedeu muita coisa, muita graça. 버린다고 하면 막 얼마나 고민하고 방법 한평생 기억이 안 사라질 건데. Com certeza, pessoal, se vocês escutarem que vão perder dinheiro, vão ter prejuízo, 너무 소홀히 여기는 거예요. vocês terão muita preocupação. Mas em relação à vida espiritual, as pessoas desprezam isso. 갈때 어떤 상태에 도달하냐면은 Só quando a vida espiritual acontece de forma perfeita, 예수 생각 차이가 나는데 existe um pensamento entre mim e Deus. 38년 된 병자가 누워 있는 거 일어나 자들고 걸어가라 그랬어요. Um dia Jesus Cristo disse ao enfermo havia 38 anos, levanta, toma o teu leito e anda. 이제 그 병자 마음 안에서 예수님 말씀하고 자기 생각하고 싸워야 해요. Então, dentro do coração daquele enfermo, a palavra de Jesus e seu pensamento estavam brigando. 이제 나는 걷지 못하는 어떻게 걸어가? Eu não posso andar, Senhor. Como assim 나는 levantar? 못 걷는다고 생각 그냥 주저앉으면 그건 주저앉는 거예요. Então, se ele acreditar que não consegue andar, ele simplesmente vai permanecer sentado. 예수의 말씀은 그 병자 마음에 일어나라 그러네. 일어나 볼까? 딱 일어나지는 거예요. Mas quando a palavra de Jesus Cristo dá um novo coração dentro dele, ele está pedindo para levantar, então vamos levantar, vamos tentar. 만일에 여러분 이제 믿음이라 이건 뭐 돈으로 계산이 안 되는데. Pessoal, a fé é algo que não se calcula em valores. 믿음이 이게 너무 귀한 건 눈에 보이지 않고 손으로 만져지지 않고 그래서 그렇지 이건 진짜 세상에 뭘 주고도 바꿀 수 없는. É porque não é visível, não é palpável, mas a fé é algo mais precioso que qualquer coisa neste mundo. 우리 영원한 지옥에 갈 사람이 영원한 청으로 옮기는 이걸 무슨 돈을 가지고 Mas não somente isso. Nós éramos pessoas que deveríamos ir para o inferno eterno, mas fomos movidos para o reino de Deus. Como nós podemos trocar isso por algum dinheiro? 뭘 죽어도 이 예수님하고는 바꿀 수 없는 거예요. Então não importa o cargo que me ofereçam ou a quantia que me ofereçam, isso, a fé não se troca por essas coisas. 대부분의 많은 교회들이 문을 닫았어요. Devido ao coronavírus, né, a pandemia, muitas igrejas acabaram fechando no mundo todo. 코로나 때문에 확 힘있게 일어나 전 세계 Enquanto a nossa igreja, ela se expandiu por todo o mundo e pudemos pregar o evangelho em muitos lugares. 아무 내가 어느 나라 가든지 간에 Eu não sou nada, mas independente do país que eu visite, 어렵지 않고요. hoje já não é tão difícil encontrar com o 하나님 presidente. 그렇게 길을 내고 전 세계에서 내 메시지에 막 길을 기울이고 있는 거예요. Porque Deus abre os caminhos e eu vejo que o mundo inteiro está inclinando seus ouvidos para o evangelho. Vamos calcular isso em valores? Só uma pessoa receber a salvação. 이번에 하나님 성에 브라질에 있는 한 교회 초대를 받았어요. Dessa vez fui convidado a uma igreja chamada Assembleia de Deus no Brasil 2,000명의 목회자들이 모여 있는데 e perante mais ou menos 2.000 líderes, 말씀을 전할 기회를 얻었어요. eu pude ter a oportunidade de pregar por 1h30. 너무 감사했어요. Eu fiquei muito grato. 큰 예배, 저는 그렇게 큰 예배 처음 들어가 봤어요. Era um salão enorme, eu nunca entrei numa igreja tão grande. 저 서 있는 게 박옥수 목사입니다. 딴 사람 아닙니다. Pessoal, aquele baixinho ali em pé é o pastor Oxo Park, tá? Não é outra pessoa. 우리 며느리가 통역을 했어요. E a minha nora traduziu. 제가 그 이제 그 우리
브라질 목사님 통역하라 그래. 저 자기 통역 서툴다고. Eu pedi para o missionário do Brasil, né, o pastor José Kim, traduzir, mas ele falou, não, pastor, eu não consigo, né, e me indicou a minha nora. 올라서 이야기를 했어요. Ali no palco eu disse, 제가 제 아들을 잘 키웠다 했어요. eu falei que eu criei muito bem, né, o meu filho. 천재들이 그래 많은데 브라질 여자들 얻었다고 그랬어요. Eu falei, porque assim, meu filho, né, diante de tantas mulheres coreanas, ele escolheu se casar com uma brasileira. 웃고 그러더라고요. Então todos os pastores, né, deram risada, ficaram muito felizes. 그 이제 제 며느리를 통역하라고 그 브라질 목사님 오라 그런 거예요. Então, o missionário do Brasil havia convidado, né, a pastora dos Estados Unidos, a pastora Adriana, para traduzir. 복음을 전했는데 E por 1h30 eu preguei o evangelho. 그분들이 깜짝 놀라. E as pessoas ficavam muito surpresas. Todos ali. 회장 되신 목사님이 마치고 나 제 앞에 오시더니 E o pastor presidente ali, depois da minha pregação, 이 교회는 목사님 ele me cumprimentou e ele disse, pastor, essa igreja é sua. 참 많이 들었어요. Eu já escutei isso muitas vezes, né? 교회 등기도 안 넘겨주고 나 거라고 하면 내가 어떻게 Mas como assim a igreja é sua? Eles não me entregaram o documento da igreja. 언제든지 오십시오. Mas eles deixaram a casa aberta. 제가 이제 그 교회 목회자들만 먹고 한 3일 동안 말씀 전할 어떤 계획을 지금 세우고 있어요. Eu queria voltar, né, a eles para poder pregar por 3 dias para eles. 코로나 일어난 이후로부터 우리 교회가 세계 최고의 교회가 됐어요. Então, desde os acontecimentos da pandemia, a nossa missão se tornou a maior do mundo. 한국의 빌리 그램이라고 그러는데 Tem muitas pessoas, né, falam do Billy Graham, 실제 저는 좀 기분 나빴거든요. mas sinceramente eu fico um pouco chateado não escutar isso. Como assim me comparam com o Billy Graham? 그램 안에 박옥수예요. Eu não sou o Billy Graham, pessoal, eu sou o Oxo Park. 정말 하나님께서 우리 교회 안에 한 명의 생명을 구원해 주시고 Deus, dentro da nossa igreja, salvou vida por vida presente aqui. Deus está conduzindo a cada espírito. 정말 오늘 많은 교회가 보면은 마치 죽을 때 죄사 못 받아 벌벌 떠는 사람 얼마나 많은데 Em muitas igrejas, as pessoas que se dedicaram a vida para servir a igreja, perante a morte, têm medo, eles tremem de medo. 주님 앞에 드렸는데 죽을 때 죄가 있으니까요. Muitos obreiros, muitos diáconos, né, muitos anciãos que entregaram toda a sua vida para servir a igreja, têm medo da morte. Quando eu visitei o presidente de Gana naquela época foi assim. Ele estava perante a morte, ele estava com muito medo. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. 하나님이 저를 그러면 연결이 그분이 제사 안 받고 진짜 평안의 세상. Só Deus me conectou com ele, ele recebeu a salvação e ele pôde falecer assim na maior paz. 가깝게 생각하고 있어. Até hoje, né, a esposa dele, a antiga primeira-dama, nos considera muito. Dessa vez ela veio aqui à Coreia. Foi uma visita breve. 이게 얼마나 큰지 모르고. Mas, pessoal, é muito grande o amor de Deus para nós. 정말 돈 몇 푼이나 뭐 집 한 채나 뭐 이런 것 아주 시들한 것에 하나님을 팔고 있는 거예요. E nós estamos vendendo a Deus, vendendo a fé por coisas tão mínimas, tão fúteis como casa, carro, dinheiro. Só quando o Senhor Jesus voltar ali na nuvem, não vão subir todos de uma vez. 잘 있어. Imagina, um irmão sobe, oh, tá bom, fiquei bem, pessoal. 다음에 누굴까? 나 E agora? E agora? Quem é o próximo? Quem é o próximo? E se eu não for? E se eu não for arrebatado? 그 이론이 아닌 거예요. Pessoal, isso não é uma teoria. 사실인 거예요. São verdades. 닿지 않는 것뿐이지. É que não está acontecendo agora. 닿지 않아 그냥 모르고 지나고 그냥 대충 다른 생각 속에 살지만 이 정확히 안다면 Então as pessoas vivem sem dar muita importância a isso, mas quem sabe exatamente sobre isso? Pessoal, um assento na nossa igreja vai ser mais caro do que 10 milhões de dólares. 돈 많이 벌겠는데. Tem muitos bancos vazios ainda, né? Acho que dá para ganhar muito dinheiro vendendo esses poltronos. 저는 이 성경을 읽어봤어요. Só eu leio a Bíblia 열왕기하 7장이죠. em 2 Reis, capítulo 7. 이스라엘 나라가 아람 나라 늘 전쟁을 했어요. Israel sempre estava em guerra contra os sírios. 이제 아람 나라 쳐들어와 가지고 이제 전쟁이 이스라엘에서 질수 안 되니까 안에다 성문을 그래서 안 가버렸어요. E num certo dia, né, numa dessas batalhas, por não poderem vencer os sírios, Israel se prendeu ali na cidade. 아람 사람 또 쳐들어오지 못한 거예요. Eles se trancaram dentro de Samaria, né, e impediram dessa forma que os sírios invadissem. 그러면 너성 안에 살아 우리 성 밖에 있을게. Só que os sírios eles falaram: você vai ficar preso aí dentro da cidade? Então tá bom, a gente espera aqui fora. 아람 군대 전쟁 놀이하고 뭐 노래 부르고 합창하고 축구하고 노는 거예요.
Então, fora ali da cidade de Samaria, os sírios estavam tranquilos, estavam jogando futebol, cantando louvores. Passou 1 mês, 2 meses, 3 그 meses. 성에 대한 이야기 자주 하지만 Só eu sempre falo muito sobre essa cidade. 사람들은 성을 살 때 왕궁만 싼다 그러더라고요. Só dizem que os japoneses, né, quando rodeavam ali de muros a sua cidade, eles faziam esse muro ao redor do Palácio Real. Enquanto os coreanos, eles fazem ao redor da cidade em si. 중국산 성을 살 때 전국을 다 싼다 그러더라고요. E os chineses, eles rodeiam todo o país, né, com o muro. 장사이 그래 생긴 거라고. E é por isso que temos lá a muralha da China. 이 한국처럼 성을 쌓는데 Então, como os coreanos, né, o povo de Israel também, eles fizeram aquela muralha em volta de Samaria, e eles puderam se esquivar ali dos sírios. Porém, os sírios não foram embora, eles estavam esperando do lado de fora, e eles não podiam sair para fora. 못 짓는 거죠. Então, se eles não podiam sair da cidade, os israelitas já não podiam mais também cultivar. 완전히 거기는 막 기근에 빠져 있는 거예요. E depois de 1 ano completo, eles estavam em extrema fome. 기근에 다 빠져서 죽어가고 있어요. Todos estavam em imensa fome, estavam morrendo. 진짜 그때 하나님의 사람 엘리사가 나타나서 이야기를 해요. Mas Eliseu, o homem de Deus, aparece e 여호와의 diz: 말씀을 들으십시오. ouve a palavra do 그 Senhor. 말씀 내일 이맘때 사마리아 성문에 고운 가루 한 세계로 보리 2세 한 세계를 하리라. Assim diz o Senhor, amanhã essas horas, mais ou menos, dar-se um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. 이런 이야기요. 이게 복음인데. Pessoal, isso aqui é incrível, é o evangelho, né? 만일에 그 말씀 믿은 사람은 Aqueles que acreditaram nessa palavra, 맨 아침에 사마리아 성문 고운 가루 한 세계 보리 2세 한 세계 나간다 하면 이제 정상적인 가격이 된다는 이야기죠. amanhã estas horas, dar-se um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, ou seja, tudo irá voltar aos preços normais. Então, pessoal, quem acredita nisso, o que vai fazer? 한가위 남았으면 Vamos supor, a pessoa tem um saco ali de mantimento em casa. 막 밥에 실컷 먹고 Então ele vai fazer um prato para ele comer, se fartar, e vai vender o resto, não é verdade? 한가마리 판 동안 내일 이맘때 막 100가마리 살 돈이 되는데 Porque se ele vende um fardo que ele tem dinheiro para no dia seguinte comprar 100 fardos. 똑같은 이야기도 안 믿으면 굶주리지만 딱 믿으면 그때부터 마음에 영양식 그 굶주려 벗어나는 거죠. Só que aqueles que não acreditam continuam na fome, porém aqueles que acreditam, eles são libertos um dia antes em seu coração da fome. É porque as pessoas estão presas em muitos pensamentos, muitos conceitos. 정확하게 신앙을 마음에 믿는 믿음으로 받아들여서 Mas aqueles que aceitam pela fé exatamente, né, e têm a vida espiritual, 하나님이 일하시는 걸 보면 quem vê o trabalho de Deus 놀라운 거예요. é algo incrível. 브라질 대통령이 저 같은 사람 만나요. 말도 안 되는 이야기. Pessoal, o presidente de um país como o Brasil se encontrar com uma pessoa como eu não faz sentido nenhum. 영상을 봐서 안 그러면 전부 다 거짓말을 걸을 거예요. Hoje em dia nós temos toda uma transmissão de vídeo, vocês viram as notícias, né? Senão ninguém acreditaria. Para que o presidente do Brasil se encontraria com uma pessoa como eu? 대통령을 만나요. Só que eu tenho me encontrado com muitos presidentes 복음을 전했어요. e sempre prego o evangelho a eles. 복음을 전했어요. Naquele dia também preguei o evangelho. 감사한 것은 하나님이 우리 안에 일을 하고 계시는데요. E uma coisa muito gratificante é que é claro ver que Deus está trabalhando dentro de nós. 하나님께부터 얻는 이 은혜가 얼마나 큰지 몰라요. Então, pessoal, vocês não sabem quão grande é a graça que Deus tem nos concedido. 예수 다 재림하는 그게 눈에 안 미리 예행 연습 안 해서 그렇지. É porque nós não podemos enxergar com os nossos olhos, sabe, o agir de Jesus. 한 5년에 한 분만이라도 올라간 사람 있고 못 올라간 사람 우리 그거 보면 그다음에 우리 교회가 이래 안 될 거예요. Imagine se a cada 5 anos Jesus Cristo arrebatasse uma pessoa, né? Acho que as pessoas vendo isso com seus olhos, a nossa igreja não estaria vazia assim. Pessoal, é tudo verdade, não é mentira. 구름을 타고 오시고 Jesus Cristo irá voltar em sua nuvem. 거듭나지 않은 사람 못 올라가고 Milhares de pessoas que não nasceram de novo não poderão ser arrebatados. 믿음이 없어 뚝 떨어진 사람 있다면 믿음 얼마나 고통스럽겠어요. Imagina se, por exemplo, por falta de fé, a pessoa que estivesse subindo no meio do caminho ela caísse. Imagina quão sofredor seria. 만질 수 없는 거지만 얼마나 귀중한 것인지 몰라요. Pessoal, a fé, por mais que não seja palpável, não seja visível, é algo muito precioso, muito importante. 그 부분에 대해서
진짜 여러분 거기 금덩어리가 다 아무나 내팽개치진 않겠지요. As pessoas, sabe, não dão valor a isso, sabe? As pessoas não fariam isso se tivesse um punhado de ouro na mão. Só que a fé é algo muito mais precioso do que o ouro, qualquer tipo de valores dessa terra. 한채 산다. 아유 나는 믿음 있네. 팔아가지고 또 땅을 한 10,000평을 산다. 돈 믿음이 남아. 그러면 좀 믿으면 그 생각 안 할 거예요. Se a fé fosse algo assim material e pudesse trocar por uma casa, por um dinheiro, por um carro, então as pessoas não desprezariam tanto. 경험해야 하고 믿음을 갖는데 믿음을 가진다는 생각 얼마나 감사한지 몰라요. Só que, pessoal, quem sabe do valor, sabe da gratidão que é de poder ter a fé no coração. 일 목사가 제가 그 독일에 갔는데 Essa vez indo ali para a Alemanha, 그 아침에 하루 종일 비가 온다고 일기예보가 왔대요. o pastor ali da Alemanha, ele disse que a previsão de chuva era de tempestade o dia inteiro. 피난민들이니까 차가 없어요. 비 오면 못 나오는 거예요. E os ucranianos, por estarem ali como refugiados, não têm carros, né? Eles não poderiam sair para nos visitar se tivesse chovendo. Só que naquele dia, o tempo estava muito bom. 우리 모임에 한 1,500명 되는 사람들이 모였는데 E cerca de 1.500 pessoas se reuniram. 이제 우리가 우리 그라시 합창단에 노래하고 O Coral Gracias cantou, né, o irmão Soksuan também, ele tocou piano. 그 다음에 이제 제가 메시지 전하는데 E eu preguei a palavra. 정말 거기에 사람들이 너무 감격해하는 거예요. E eu vi que todos ali estavam muito assim tocados. 여러분 우리가 가진 이 눈에 보이지 않는 신비한 이 사실. Pessoal, essa imensa verdade que nós vivenciamos, por mais que não seja visível, sabe, aos nossos olhos. Se nós pudéssemos calcular, né, o valor dessa fé que nos permite a salvação, ser curado, só muitas pessoas hoje, mesmo frequentando igreja, não receberam a remissão dos pecados. Enquanto nossa igreja, as pessoas têm recebido continuamente a salvação. Então, recebeu a salvação, é algo de muita alegria. Mas depois voltam ao mundo. Por quê? Porque menosprezam a fé. Eu não sei o que essa pessoa vai falar perante o Senhor. Pela imensa graça do Senhor, Ele nos salvou. Só dentro das palavras da Bíblia que nós lemos hoje de manhã. Deus, por meio do seu profeta Eliseu, disse, né, deu uma promessa. Amanhã, estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. A porta de Samaria. Um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Só a gente nem sabe, né, quanto é isso de fato. Mas o que isso quer dizer? Amanhã tudo voltará ao normal. Então é uma notícia incrível para eles aqui. Só que aqui se divide em dois tipos de pessoas. Aqueles que desprezam a palavra de Deus. Ah, isso não faz sentido. Como isso acontecerá? Mas nem que Deus abra a janela nos céus. Porém, tinha aqueles 4 leprosos à porta da cidade. E Deus começou a trabalhar por meio desses 4 leprosos. Ninguém estava ali, sabe, levando comida para eles, servindo aqueles leprosos. Provavelmente, antigamente, quando estava abundante em comida, né, os familiares deviam levar a comida para aqueles leprosos. Mas ali dentro da cidade, até eles mesmos estão passando fome. Quem irá se importar em levar comida para os leprosos? Por isso, aqueles leprosos estavam ali sentados, ali sem nada para fazer. Estavam morrendo de fome. Só que esses 4 leprosos tiveram um pensamento. Olha, até quando ficaremos aqui sentados, esperando a morte? Se nós entrarmos na cidade, há fome na cidade. E aqui também nós iremos morrer de fome. Então vamos nos render aos sírios.
Pessoal, isso poderia ter acontecido desde o início. 하나님이 지혜를 안 주니까 그냥 어떡할 줄 모르고 굶고만 앉아 있는 죽치고 앉아 있는. Mas já que Deus não lhes havia dado sabedoria, eles não sabiam o que poderiam fazer, eles estavam só esperando a morte. Mas Deus colocou a esperança, colocou fé no coração deles. 여기 앉아 성에 들어가도 성전 줄일 것이고. Então, se eu permanecer aqui, nós iremos morrer de fome. 너무 당연한 이야기. Se entrarmos na cidade, a fome na cidade também. Ou seja, só resulta em morte. Porém, se formos ao arraial dos Círios, tá, ali tem abundância em comida. Nós poderemos nos alimentar lá. 거기 어차피 여기 죽으나 거기 죽으나 마찬가지로 가자 잘하면 양식 구경이라도 하고 죽을 거 아니에요. E se nós morrermos, tá, ficando aqui morreremos também. Então vamos lá, se morrer, morreremos, mas vamos tentar pelo menos conseguir comida. Deus deu esse coração a eles. 62년 구원받게 될 때 Só em 1962, quando eu recebi a salvação, 아마 도둑질을 많이 했어요. era uma época que eu roubava muito. 배고파 친구들하고 밀가루 구워 먹고. Devido à fome que passávamos, nem meus amigos roubávamos trigo, 진짜 그건 나쁜 짓 너무 많이. batata doce, né, batata. Nós fizemos muita coisa errada. 진짜 하나님은 너무 죄가 많았어요. Realmente eu tinha muitos pecados diante de Deus. 그래서 제가 죄 때문에 고통하다가 예수 필요고 제가 사진 거 E depois de muito sofrer por causa do pecado, né, eu pude acreditar no meu coração na remissão dos pecados que Jesus Cristo nos deu. 내 마음에 오셔서 내가 가진 마음과 다른 예수님의 마음이 나를 이끌어가면서 내 삶 속에 살아이라는 그게 너무 귀해. Desde então, sabe, o coração de Deus, diferente do meu, me conduzindo pelo seu caminho, tem me dado uma vida muito preciosa. 이라는 일들이 얼마나 감사한 말로 다. Só eu não tenho palavras para poder expressar a gratidão, né, por tudo que Deus faz na nossa vida. 이 문둥이 네 명이 이 전혀 모르고 아람 진을 향해 가는데. Esses 4 leprosos, sem saber de nada, estavam se direcionando ali para o arraial dos Círios. 자기는 벌써 하나님 계획 가운데 들어 있지, 그죠? Eles não sabiam, mas eles já estão dentro do plano de Deus. 그죠? 하나님은 그 문둥이 네 명을 통해서 일을 하시는 거예요. Deus estava trabalhando por meio daqueles 4 leprosos. 이야기를 해봅시다. Vamos conversar, pessoal. 문둥이 네 명보다 여러분 문둥이 안 문둥이가 더 낫지요. Pessoal, é melhor não ser leproso do que ser um desses 4 leprosos, não é verdade? 여러분 저 문둥이가 되고 문둥이 안 되고 한속이 더 좋은 거예요. Sim, é lógico que é muito melhor pertencer a Deus sem ser um leproso. 그 사람은 성 안에 있어 그렇지. Só que aquelas pessoas que não eram leprosas estavam ali, dentro da cidade. 성애들아 죽는데. Enquanto os 4 leprosos, olha, se ficarmos aqui, morreremos. Se entrarmos na cidade, também há fome na cidade. Vamos nos render aos Círios. 가서 양식 구경이라도 할 수 있잖아. 냄새라도 맡잖아. 한번 가보자. 죽이면 죽고 어차피 죽을 건데 잘하면 양식 먹을 수가 있고. No arraial dos Círios tem muita comida. Podemos pelo menos implorar por comida. Podemos pelo menos sentir o cheiro da comida. Se morrer, tá, a gente morre, mas vamos morrer perante a comida pelo menos. Só que, pessoal, não somente os 4 leprosos. Não somente dentro dos 4 leprosos. Só, Deus também tem colocado pensamentos dentro de nós. Nossa, até quando eu ficaria aqui sentado esperando a morte? 죽고 성에 들어가서 죽고. Se eu ficar aqui, morrerei. Se eu entrar na cidade, também morrerei. 아람 진으로 항복하라. Então vamos, e vamos nos render ali aos Círios. 너무너무 신기한 게 O incrível 제가 죄 사함을 받고 난 뒤에 é que depois que eu recebi a remissão dos pecados, 내 마음에 임하신 뒤에 depois que Deus passou a habitar no meu coração, 무엇이 똑같은 성경 보는데 사람들 눈이 달라졌어요. lendo a mesma Bíblia, eu comecei a enxergar de forma diferente. 일반 다른 교회 다니는 사람 만나 수없이 많이 만났는데 Eu já me encontrei com muitas pessoas que frequentam outras denominações 성경 이야기를 해줘요. e sempre falava da Bíblia para eles. 로마 3장 23절에 Em Romanos 3, 23, 너무 재밌는 건 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광을 잃지 못한다. tem um versículo muito interessante que diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 도달하지 못해. Sim, pecamos e por isso nós não podemos alcançar a glória de Deus. Isso é o versículo 23. 그 옆에 24절에 뭐라고? Só que logo abaixo, no versículo 24, que diz: 그리스도 예수 안에 구속으로 말미암아 하나님 은혜를 갚으시 어렵다 하지 못한 자. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 23절은 죄인이고 24절은 의인이에요. No versículo 23 somos pecadores, enquanto no versículo 24 somos justos. 23절에 24절이 얼마나 멀어요? Só é muito distante o versículo 23 e 24? 바로 옆에 있는데. É um versículo logo abaixo.
수많은 교회 다니는 사람 만나봤는데 Eu já me encontrei com milhares de pessoas que frequentam igrejas. 3절 아는 사람만 24절 E são muitos que conhecem Romanos 3, 23, mas quase todos não conhecem o versículo 24. 24절이에요. Só nós precisamos do versículo 24. 맞죠? Não é verdade? 24절이에요. É o versículo 24. 여러분 우리 눈이 24절을 향했다는 이것만도 무지무지한 축복이에요. Se os nossos olhos se direcionarem, poderem estar olhando para o versículo 24, isso é uma bênção muito grande. 성경책 이런 말을 수없이 많은데 그거 못 봤기 때문에 늘 죄 때문에 고통하고 나 죽으면 지옥 가는 거죠. Só existem muitas palavras referentes a isso na Bíblia, como esse versículo, mas as pessoas não conseguem enxergar e morrem e vão para o inferno sofrendo. E ainda mais, 이게 사실이라면 se isso é verdade, pessoal, 여러분 죄사함 받았다면 se vocês receberam a salvação de fato, 이렇게 살아서 안 되는 거잖아요. nós não podemos continuar a viver assim, não é verdade? 이게 사실인데 Isso é uma verdade. 현실에 부딪히지 않으니까 사실이라는 것처럼 느껴져. Só que isso não é sentido como verdade porque nós não utilizamos isso para colidir com os problemas da nossa vida. 구분이 나면 그다음 어찌할 줄 몰라 할 텐데. Imagina se diariamente Jesus Cristo elevasse uma pessoa. As pessoas vendo aquilo ficariam com medo, né? Buscariam saber sobre a salvação. 가나 대통령을 만났는데 Eu já falei muitas vezes sobre isso, né? De quando me encontrei com o ex-presidente de Gana. 뻘뻘 Ele estava prestes a morrer, tremendo de medo, 죄가 있는데 porque ele tinha pecado. 저는 하나님께서 가나에 몇만 명의 목사들이 있을 건데 Só com certeza lá em Gana também deve ter muitos pastores. 근데 그 대통령 제가 만날 때는 너무 감사해요. Mas eu fiquei muito grato porque Deus me fez encontrar com aquele presidente. 그날 그 대통령이 복음을 듣고 너무 행복해. Naquele dia, o ex-presidente, né, escutando o evangelho, ele ficou muito feliz. 물론 내가 구원받은 거 아니지만 가나 대통령이 구원받았지. É claro, não foi a minha salvação que recebi naquele dia, foi ele que recebeu a salvação. 따지면 돈 얼마에 계산되겠어요? E pessoal, se fosse calcular isso em valores, em dinheiro, quanto seria? 내가 주님 안에 살면서 예수님께 내가 어떤 일을 겪든 하나님 나와 같이 계시는 강하게 느끼는데 Só vivendo dentro do Senhor, não importa o que eu faça, eu vejo Deus trabalhando grandemente na nossa vida. 예수 모실 수도 있어요. Pode ser que eu, agora, morra também. 지금 이 시간 Pode ser agora que o Senhor Jesus Cristo volte. 올라가면 돼요. Então, basta nós subirmos. 구원이 애매한데 구원 Mas aquelas pessoas que não têm certeza da salvação, pessoal, não devem perder tempo. 어떻게 복음을 씁니까? Se todos nós formos elevados, se todos nós formos arrebatados, como é que vocês vão escutar o evangelho? É muito importante o valor imensurável do evangelho que recebemos. É muito importante a palavra que nós escutamos. 근데 여러분 대부분의 삶이 자체가 삶에 있기 때문에 Mas já que a maioria das pessoas estão simplesmente focadas em suas vidas, estão sentindo muito distante, né, o reino de Deus. 안 오고 또 내년에도 안 올는지 몰라요. Pode ser que sim, não seja esse ano, pode ser que o Senhor Jesus Cristo não volte daqui a 1 ano ou daqui a 10 anos. Não sabemos exatamente quando vai ser, mas esse dia existe e virá. E nesse momento, quem não saber da remissão dos pecados, 교회 다니지만 죄사함이 정확히 몰라요. como as muitas pessoas que mesmo frequentam a igreja hoje não sabem. 못 받게 우린 죄인이라고 하는 사람 대부분 A maioria das pessoas, mesmo dizendo que Jesus Cristo morreu na cruz, diz ser pecadores. 아니에요. Só isso não é bíblico, isso não é a verdadeira igreja. 성도들이 모이는 모임이 교회인데 A igreja é um lugar onde pessoas que nasceram de novo, que são santos, se reúnem. Isso não é a verdadeira igreja, quando dizem ser pecadores. Só Deus trabalha assim na nossa vida. 똑같은 사람 가운데 똑똑한 왕의 장관은 하나님의 말씀을 거부하고 자기 잘났다고 자기 생각을 이야기. Só que perante as palavras de Deus, aquele que era inteligente, aquele que era muito sábio, né, que era o general ali, o comandante do rei, falou do seu pensamento. Enquanto aqueles 4 leprosos deixou tudo que acreditava ser certo e se renderam à palavra de Deus. Isso é aceitar a palavra de Deus. 그래서 하나님은 그 장관 위에서 일한 게 아니라 문둥이 4명 속에 같이 일을 하고 있는. Por isso Deus não trabalhou por meio daquele comandante, mas sim por meio daqueles 4 leprosos. 여러 날 굶어서 힘도 없는데 Nós estamos adoecidos, nós temos essa lepra, estamos muitos dias sem comer, não temos força. Ah, vamos lá, vamos buscar comida ali no Arraial dos Círios.
자네 아가 난 다리도 안 좋아. 나 데려가 다 힘들어. 그러니까 자들끼리 가. 나 얘 버려둬. 어차피 난 죽을 몸이야. E um deles fala: Não, não aguento mais, eu vou morrer de qualquer jeito, vai entre vocês, comam e vivam felizes, eu vou morrer. 우리 죽어도 같이 죽고 살고 같이 살아야지. 같이 먹도 같이 좋아하고 기뻐해야지. 이 그렇게 아주 힘들어. 빨리 일어나. 걸어가. Do que você está falando, não desista. Se morremos, nós iremos morrer juntos. Se comeremos, se nós comeremos juntos. 마음을 가지고 하나님을 향해 가. E assim, esses 4 leprosos foram em direção ao arraial dos Círios. 놀라운 것은 E é uma coisa incrível. 하나님 어떻게 큰 군대 소리, 말 발굽 소리, 말에 막저 뭐야 울음 소리 막 그럼 툭 나니까. Deus, né, fez uma sonoplastia imensa ali, fez com que os sírios escutassem cavaleiros e cavalos. 다리 없었어. Então, naquela época não tinha pontes, lá não tinha postes de iluminação. 다리 없는 날. Então, era um dia, né, sem... Eu acho que nem a lua tinha nascido, estava tudo escuro. 다리 없는 날. Não tinha uma lua naquela época, naquele dia. 너무 놀라운 것은 하나님 그리스도의 역사하는데. Só que o incrível é que Deus trabalhou por meio deles. 부대 찌개거렸을 거예요 그때 안 틀리면. Eu acho que eles estavam fazendo aquele sopão, né, ali, sabe? Aquela feijoada deliciosa ali no arraial dos Círios. Estavam se preparando para comer. 말 받고 소리가 나고 막 안에 고함 소리 말 힝한 소리가 나고 막 군대 고함 소리가 나는 거예요. Só que os sírios começaram do nada a escutar aquele monte de cavalo, aqueles cavaleiros. Que é isso? Que é isso? E quando eles pararam para ver, 그럼 군대가 온 소리 들리는 거예요. não estavam enxergando nada, mas escutavam aquele barulho, né? Aquele som enorme de um grande exército. 또 다른 이게 틀림없이 이스라엘 왕이 애굽 왕이나 다른 왕들이 군대를 부어가지고 우리 쳐들어오는 거야. Então sempre os inteligentes, né, os espertos, eles escutaram, já presumiram. Ah, com certeza isso aqui são os israelitas lá que se ajuntaram com os outros reis e estão vindo contra nós. E dessa forma todos fugindo para as montanhas. 이제 성에 들어왔어요. E aí aqueles 4 leprosos chegaram ali no arraial dos Círios. 계십니까? Oi, tem alguém? 항복하러 왔어요. Nós viemos nos render. 마세요. Por favor, não atirem em nós. Estamos nos rendendo. 천막에 딱 들어가 보니까 Nos chegaram ali nas tendas. 부글부글 끓는데 A feijoada estava lá, fervendo. Uma delícia. 그때도 브루스타가 있었는지 모르겠지만 Eu não sei se, né, tinha todos os ingredientes ali. 이제 진짜 막 정신이 도는 거예요. Mas eles ficaram loucos perante aquela comida. 죽을 때 죽든 먹고 보자. Tá bom, se for pra morrer, vamos morrer de barriga cheia, né? 먹고 Então comeram, 끄집어내 감추고 pegaram umas coisas, se esconderam, comeram mais. 하나님이 이런 일들을 이루시는 거예요. Só Deus realizou isso. 생각해 보면 얼마나 감사한지 몰라요. Quão incrível é isso, pessoal. Quão gratificante é 삶 isso. 속에서도 기적적인 일들을 많이 이뤘어요. Na minha vida também Deus fez muitos milagres. 이번에 제가 하나님의 성에 교회에 가서 2,000명들은 목회에서 말씀 전했는데 Dessa vez, como eu disse, né, preguei para muitos pastores ali na Assembleia de Deus. 이 교회 목사님 교회입니다. 언제든지 와서 말씀. E o pastor presidente ele falou: Pastor, a nossa casa, a nossa igreja está aberta para o senhor. Essa igreja é sua, pode vir quando quiser. 그 성도를 모아놓고 Sabe, eu queria reunir os membros ali, os líderes. 뭐한 일주일 말씀 전하고 싶어요. Eu quero, sabe, pregar ali uma conferência por 3, 4 dias. 그 목사님한테 얘기해가지고 Eu quero conversar, né, com o pastor 초대하라고 하면 한 일주일 동안 한 5일 동안 말씀을 전해주겠다 전 교인들 앞에서. para poder pregar ali por 4, 5 dias, né, perante todos os membros. 언제든지 오라 그러더라고요. Ele falou assim: Pastor, podem vir quando quiserem. 일이 아닌데 월요일 날인데 일부러 목회자 소집해가지고 모였는데 E ainda mais, nem era um domingo, era uma segunda-feira, né? Eles fazem uma reunião pastoral muito importante. Só ali mais de 2.000 pastores estavam ali. 감사했어요. Eu fiquei muito grato. 저는 이렇게 큰 교회 처음 봤어요. Eu nunca vi uma igreja tão grande. 다 좋은데 피아노가 안 좋더라고요. Tudo era muito bom, menos o som do piano, né? 어쨌든 하여튼 참 좋았고요. Mas de qualquer forma, tudo foi muito bom. 제 며느리가 통역을 하고 A minha nora traduziu. 저는 한쪽에 와서 지금 설교하고 있는데 Eu estava ali, ó, fiquei pregando aqui sozinho em pé, ó. 뭐 하나님 앞에 감사해요. Eu fiquei muito grato diante de Deus. 하나님 이 복음을 가지고 온 세계를 구원하시려고 하시는데 Deus, por meio do evangelho, quer salvar todo mundo. 우리 같은 사람을 써주신다.
E Ele está utilizando pessoas como nós. 여러분, 그 하나님의 쓰임을 받는 것. Só ser utilizado por Deus. 저는 우리 성도들처럼 해외 여행 많이 하러 권하고 싶어요. Eu quero que os membros aqui da nossa igreja viajem muito para o exterior. 못한다고 한 몇 마디는 할 수 있잖아요. Por mais que não saibam falar bem o inglês, pessoal, algumas palavras vocês conseguem falar. 몇몇 단어 문장 적어가지고 딱 가서 그 얘기해서 복음 전하면 돼요. Então basta vocês, sabe, anotarem algumas frases e pregar com essas frases 이 anotadas. 복음이 얼마나 귀한 일인지 몰라요. Pregar o evangelho é um trabalho muito precioso. 하나님 우리 가운데 이렇게 일하기 위해 다 준비를 하고 있는데 Deus está preparado para trabalhar no meio de nós. 이제 어떤 사람들은 그냥 자기 집에 살고 있고 Só que tem pessoas que simplesmente estão ali vivendo na sua casa. 무슨 고운 가루 한 세 개를 볼두세 한 세 개 하늘에 창을 했는데 그런 일이 있을 수 있어. E esses estão dizendo, não faz sentido, como assim? Um alqueire de flor de farinha para um ciclo, 2 cevada para um ciclo, mas nem que Deus abra a janela no céu. 하늘 창안 열어도 그래 돼. Tá, por mais que Deus abra a janela no céu, isso jamais vai acontecer. 근데 여러분 그 사람들 안 믿는데 Essas pessoas não acreditam em Deus. 믿는 사람들이 너무 감사해요. Só que aqueles que escutam o evangelho e acreditam é muito gratificante. 이 복음을 믿게 됐습니까? Só como vocês passaram a acreditar no evangelho? 복음이 여러분 속에 살아 일하게 됐습니까? Como esse evangelho pôde viver e atuar em vocês? É algo muito gratificante. 처음에 제가 압곡된 손호순 자매는 한 분 구원받아 너무 좋았는데 Quando eu estava em Apocton e a irmã Son recebeu a salvação, eu fiquei muito feliz. 그러나 우리가 2,000여 명이 되는 목회자 구원받고 난 뒤에 Depois disso, pessoal, mais de 2.000 pastores receberam a salvação. 우리 교회 집회하는데 많은 사람들이 와 참석했어요. Nós fazendo, né, essas conferências da Good News Mission, muitas pessoas participaram. 계속 이렇게 교류가 되도록 하는 길을 열어 주시는 거예요. E Deus está abrindo continuamente caminhos para que nós possamos continuar com esse trabalho. 우리가 사는 삶 속에서 하나님이 살아 일하는 게 너무 명백하게 보여요. E uma coisa clara é que Deus está trabalhando claramente dentro da nossa vida. 육신의 삶 먹고 마시고 잠자고 이런데 마음 이제 좀 잠을 깨야 돼. Então, por isso, pessoal, é necessário despertarmos um pouco dessa nossa vida, né, somente pensando em viver, comer, beber, descansar. 그잘 모르지만 Nós não sabemos exatamente o tempo de quando Jesus Cristo irá voltar. 받지 못했다면 Mas se tem alguém que não receberam a salvação, 받았는데 그게 좀 애매하다면 ou se eu recebi a salvação, mas ainda não tenho certeza em tudo. Pessoal, tem que tirar essas dúvidas, isso não há nada mais precioso do que isso. 사단에 속아서 Muitas pessoas que eu encontro, sabe, enganadas por Satanás, 죄인이라 하면서 그냥 뭐 어째 되겠지 하고 세월 보내요. passam o tempo, sabe, perdem tempo na sua vida, mesmo dizendo serem pecadores, vai resolver de um jeito. 죽을 때 자기 죄인이니까. E aí, quando está perante a morte, a pessoa sabe do pecado que está dentro de si e tem muito medo. A pessoa enlouquece de medo e morre assim nesse medo tremendo. 열심히 일하고 헌금에 많은 돈을 들이고 했는데 죄가 안 사해지면 지옥 가는 건 제 죄인인데 얼마나 두렵겠어요. Muitos membros de igreja que dedicaram sua vida, se entregaram para servir uma igreja, perante a morte, por causa do pecado, estão morrendo com muito medo. 가장 죄산 뭐 간염들에 벌벌벌 떠는데 Sabe, essas pessoas que conhecem sobre a palavra, que conhecem sobre o pecado, quando estão perante a morte, estão com muito medo. 구원받는 1억 가지고 비교가 되겠습니까? Pessoal, o evangelho que nós temos que pode salvar uma pessoa do inferno, isso se compara a, sei lá, $1 milhão? 문제가 안 되겠죠. Pode se comparar a, sei lá, $10 milhões? 그 사탄 우리의 세상 속에 잠들어 주님이 드디어 올 거야 안 올 것처럼 여기고 그건 뭐난 재산 받을 그렇게 생각해서 그렇지. Só que Satanás, né, enganando os irmãos, deixou eles adormecidos. Jesus Cristo vai voltar, mas ninguém sabe quando. Eu vou viver a minha vida. Só que, pessoal, pensem. 강남교회 형제함 다 복음 전해야 한다. Os irmãos da Missão Boa Notícia agora todos têm que pregar o evangelho. 여러분 이건 다른 건 비교가 안 되는 일이에요. Só isso não se compara com qualquer outra coisa nesse 한 mundo. 사람 구원 받아봐. 그 얼마나 감사해. Venha uma pessoa recebendo a salvação por vocês pregarem o evangelho. Quão gratificante é isso? Não é difícil. 다 사해놨는데 죄인이라고 해서 못 받고 늘 죄 속에 머물고 있는데. Jesus Cristo já lavou nossos pecados, já remiu-nos do pecado, mas as pessoas, por não saberem, ainda acreditam ser pecadores. 죄사하면 얼마나 놀라워요. Quão incrível é a salvação, a remissão dos pecados que Jesus nos deu. 문둥이들은 자기 방법이 없으니까 하나님의 성령이 역사했어요. Esses 4 leprosos, por não terem mais o seu próprio caminho, puderam ser utilizados por Deus. 한번 찝어봐 꿈인가 그러고 막 한참 그반
즐거워 어떡할 미치다시피 됐을 거예요. Eles comeram, esconderam. Isso, será que isso não é sonho? Belisca aí, belisca aí. Ah, tá doendo, não é um sonho. Eles estavam muito felizes. 우리 소리가 선지 못하다. E eles sentiram, 오늘 o que fazemos não está certo. Hoje nós temos essas boas novas, 잠잠하고 있다. mas estamos aqui calados. 만약 밝은 아침이 되면 벌이 우리에게 미칠지라. Se amanhecer dessa forma, 가서 구하자. isso será um grande problema. Vamos à cidade, vamos anunciar a cidade. 왕궁에 가서 구해서 Então eles foram até a cidade e procuraram ao rei. 사람들이 일어나 밤중에 난리가 났어요. As pessoas, né, começaram a acordar escutando 왕에게 eles. 보고됐습니다. Amanheceu o dia, eles chegaram até o rei, a notícia chegou até o rei. 우리 줄였으니까 이래가지고 막 Acho que o rei também não acreditou. Ah, não, isso é estratégia dos sírios. Ele sabe que nós estamos cansados. Quando nós saímos, ele vai nos matar. 백성이 말해요. 왕이 이 나라가 다 죽었는데 남은 말 한 표를 가지고 따라가 보게 하소서. Só que o soldado, né, que o mensageiro dele fala: Senhor, nós já estamos todos mortos. Me permita um cavalo pelo menos para ver. Ele vai com aquele cavalo e verifica. 버린 게 길가에 가득한 거예요. E vê durante o caminho, né, as coisas que os sírios deixaram para trás correndo, fugindo de medo. 한참 자는 누가 밖에 떠는 거예요. 여러분, 더 소리 들으세요. Aí do nada ele vê uma pessoa gritando: Pessoal, me escutem. 나오세요. Quem tá com fome, vem para fora. 당신은 양식이 많고 음식이 무지무지하게 많아요. Nós temos muito alimento, a área do Sírio está cheia de comida, não tem ninguém lá. 생각해 봅시다. Vamos pensar, pessoal. 성 안에 굶주렸던 그 소리 들을 때 어떤 생각이 들어요? As pessoas morrendo de fome dentro da cidade ao escutarem isso, o que eles pensaram? Ah, não faz sentido nenhum. Isso é mentira. 잡으려고 포로잡으려고 애쓰는 거야. Com certeza, eles estão numa estratégia para nos pegar. Eles devem ter pensado dessa forma. 결국 그들은 갔습니다. Mas eles foram, 음식을 먹고 comeram. 얼마나 놀라웠습니까? E quão incrível foi, pessoal. 자 이제 저는 오늘 이야기하고 싶었어요. Só eu queria falar sobre isso hoje com vocês. 이번에 그 다른 여러 나라 같이 방문하면서 Indo ao Brasil e a muitos outros países, né? 만나고 Encontrei com presidentes, encontrei com pessoas assim de alto cargo, encontrei com alguns reitores também. 만날 때마다 복음을 전해 E sempre que eu encontrei com eles, preguei o evangelho. 얼마나 감사한지. É muito gratificante. 자 이제 우리 그냥 육신 사는 데 거의 빠져서 우주에 죽어가는 영혼들 보고 별로 관심 안 갖고 있는데 Só nós, muito afundados, né, na nossa carne, não temos tanto interesse no espírito da pessoa que está ao nosso lado. Mas, por favor, aprendam a pregar o evangelho. 가장 배우기 좋은 건 복음 전해 보면 알아. E o método mais fácil para isso é pregando o evangelho. 아 내가 뭘 잘못한다 알 수가 있어. Aí nós podemos enxergar em quais pontos nós erramos. 우리 교회가 좀 서울 온 세계를 다 구원하는 그런 일을 했으면 좋겠어. Espero que a nossa igreja faça esse trabalho de pregar o evangelho para toda Seul, para toda a cidade que nós vivemos. No mês de outubro, iremos para Israel. 다 인원이 찼다 그러더라고요. E disseram que os pastores aqui da diretoria estão dizendo que os aviões estão quase cheios já. É muito gratificante isso. 좀곧 있다고 갈 건데 좀뭐 어렵게 살면 어떻습니까? Só logo, logo nós estaremos indo para o reino de Deus. Qual o problema de passarmos algumas dificuldades nessa vida? 산다면 그것보다 더 귀하니. Não há nada mais precioso do que nós vivermos para o evangelho. 그래서 우리 교회는 전부 다 복음을 전하는 그 이제 전문가들을 만들려고 결심을 해요. Só nós estamos decididos a fazer dos ministros ou pessoas que pregam o evangelho os especialistas no evangelho. Fazer até umas provas. 불합격자는 저 뭐야 저 복습도 하고 또 저 특별히 강의도 하고 해서 Fazer aulas especiais, né? Fazer alguns exames. 그래 해마다만 이제 한 번씩 저 비행기 타고 먼 나라 여행해 그 나라 가서 그냥 만났은 사람이 좀 복음 전하도 오고 그랬으면 좋겠어. Seria muito bom se os irmãos tivessem essa prática de pelo menos uma vez por ano ir para um país distante, né? E pregar o evangelho para as pessoas. Só não é por conhecer muito que a pessoa prega bem. 가서 읽으면 돼요. Basta vocês anotarem algumas coisas, né? Traduzirem ali algumas frases do evangelho e falar. Se não conseguir decorar, você lê. 영어 못 lê. 읽으면 되지. Se não sabe o inglês, lê em coreano mesmo, lê em português mesmo. Korean. No meu caso, né? I am Korean, né? E assim começa a pregar o evangelho. 그래가 하나는 구하면 얼마나 좋은지. Se dessa forma uma pessoa receber a salvação, é muito gratificante.
amazing. 아직 구원받고 난 뒤에 다른 사람 복음 전에 한두 구원 안 받는 손 들어보라 하면 좀 더 사람이 많을 건데 오늘 안 갈게요. Se eu perguntasse aqui, pessoal, levante o braço aquele que não recebeu a salvação. Acho que teriam bastante pessoas aqui ainda, por isso eu não vou nem fazer a pergunta. You guys hands up, then there are a lot of people who cannot. 만일 their hands 여러분들이 raised. 그냥 삶에서 벗어나 복음 위에 살면 Se vocês se libertarem de suas vidas e viverem para o Evangelho, 까지 망가질 도시. Deus irá ajudá-los em tudo. 전 제가 이 복음을 위하는 동안에 Enquanto eu vivo para o Evangelho, Gospel. 어떻게 하면 나를 놀랍게 도우실 그것들을 많이 경험. eu posso ver claramente, né, como Deus me ajuda. 누구를 만나든지 간에 Por isso, não importa com quem eu me encontre. 특히 대통령을 만나 점점 복음부터 그쪽에서 뭐라 하든지가 내 입이 말하는데 뭐 자기가 뭐라. Principalmente presidentes, né? Quando eu encontro o presidente, eu prego o Evangelho. Eu tô falando com minha boca, ele vai fazer o quê? 그분의 가장 중요한 건데, 그죠? Para ele, é a coisa mais importante para se ouvir. 하나 대통령 마지막 죽기 전에 구원받 웃으며 세상 떠났어. O ex-presidente de Gana, antes da sua morte, ele escutou o Evangelho e pôde falecer com um sorriso. Eu quero convidar a primeira-dama aqui na Coreia. 얼마나 하나님 앞에 감사한 일인지 몰라요. Pessoal, é algo muito gratificante. 우리는 삶에 빠졌어요. Só nós estamos aprofundados em nossa própria vida. Em comer, 좀 잘 사는. em viver um pouco mais confortavelmente, viver uma vida melhor. 그럼 우리의 이 복음과 멀어졌고 우리 생각도 나를 구원한 주님과 자꾸 멀어져가고. Só que estamos afastados do Evangelho, por causa do nosso pensamento, estamos afastados do Evangelho. 이 세상에 가장 행복한 구원받은 행복 한 번도 더 좋은 행복. Não existe felicidade maior na nossa vida do que a salvação. 이걸 더 행복하게 하십시오. Então vamos fazer outras pessoas felizes também. 주변에 한 사람 진짜 기도하면서 복음 전하고. Espero que vocês, sabe, possam orar pela alma ao lado que está com vocês, possam pregar o Evangelho, sabe, 그러면 하나님 여러분 conduzi-los à igreja. 한 가지를 다 도우실 거예요. And God Estão entendendo? Então Deus irá ajudá-los em todas as coisas. 60년 가까이 되는데 Estou próximo dos 60 anos pregando o Evangelho. 60년 할 동안 하나님 모든 일에 저를 도우셨어요. E durante 60 anos, Deus me ajudou em todas as coisas. 온 세상의 복음 전에 문을 열어 주시고 Deus tem aberto o seu caminho em tudo. 제가 몸이 약해도 건강도 주시고 Meu corpo estava enfraquecido, mas Deus me deu saúde, me permitiu comida, carro. 부족함이 없겠어요. Fez com que eu não tivesse mais nenhuma necessidade para pregar o Evangelho. 복음을 위해서 합시다. Pessoal, vamos viver para o Evangelho. Amém? 예, 우리 그리고 이제 주님 위해서 합시다. Vamos viver para o Senhor, pessoal. 주님이 여러분 도우시면 너무 복돼요. Se o Senhor ajudar, vai ser muito abençoado. 오영신 목사님 오늘 이 독일에 비가 오기로 소나기 오기로 돼 있었어요. O pastor Yongshir, ele disse, pastor, hoje a previsão era de chuva. 일기예보는 그런데 너무 맑았습니다. Só que, diferente da previsão do tempo, hoje o tempo está muito bom. 이번에 아프리카도 그쪽 남쪽에 너무 추웠는데 so the Essa vez ali, né, na África, estava muito, ali no sul ali da África, estava muito frio também. Disseram que só que do nada começou a melhorar. 하나님 우리 가운데 일을 하고 계십니다. Só Deus está trabalhando no meio de nós. 이제 여러분 하나님에게 좀 이끌림 받으십시오. Por favor, pessoal, sejam conduzidos por Deus. 내 욕망이나 정욕이나 세상에 빠지지 말고. Não fiquem presos à tentação do mundo, às coisas do mundo. Se vocês verem para o Evangelho, 지금부터 연습을 하십시오. só treinem a partir de agora. 어떻게 전도법 그 성경 찾고 Como eu posso evangelizar? Busquem na Bíblia. 그런 책도 있잖아. 복음을 전하기 좋은 책. Tem livros também que nós podemos utilizar para pregar o Evangelho. 그래서 여러분 매일매일 복음을 전해서 E que vocês possam pregar o Evangelho todos os dias. 구원받으러 안 일어나도 E por mais que não tenham pessoas recebendo a salvação, 주일에 한 명씩 구원받으면 todos os dias, né? Se uma pessoa receber a salvação por semana, só em um ano, quantas pessoas serão? year, 많이 구원받지 그죠? Já são muitas pessoas salvas, na verdade. 교회 하나 시작할 만하죠. Dá para começar uma pequena igreja. 한 start 명씩 a small 구원받아. church. É, uma pessoa por semana, na verdade. 1년에 한 50명 정도 구원받아. Então, um mês, 4 pessoas. Então, em um ano, é mais ou menos quase 50 pessoas. Salvation per year. 오늘 이 말씀 그냥 듣지 마시고. Pessoal, não escutem apenas essas palavras de hoje, 사는 동안에 mas espero que vocês possam viver para o Evangelho. 마치 한 나를 도우는 걸 보시고. Enquanto eu vivo para o Evangelho, eu vejo Deus me ajudando em todas as coisas. 이 아름다운 소식이 또 모르는 사람들은 몰랐을 거예요. As pessoas que não sabiam dessa boa notícia aqui em 2 Reis capítulo 7, não sabiam. 그래서 전부 우리 구원받도록 그렇게 인도합시다. Só vamos conduzir as pessoas para que possam receber a salvação. Amém, pessoal? 예, 그리고 전부 복음을 전합시다.
Vamos todos pregar o Evangelho. of us to preach. 그래서 한국이 이제 복음의 나라를 만듭시다. Vamos fazer do nosso país um país do Evangelho. 하면 됩니다. Basta começar, nós. 밥 먹는 것보다 중요하게 여기고. Considerem pregar o Evangelho mais precioso do que comer, do que dormir. 하면은 Se vocês fizerem o trabalho do Evangelho, 여러분 삶에 천 가지 만 가지를 도와서 Deus irá ajudá-los em todas as coisas. 은혜하던 문을 열어 주시고 Deus irá abrir portas 넘치게 하실 줄. e com certeza irá abundá-los ali em esperança e bênção. 이스라엘 백성들이 진짜 기근에 살다가 그 문둥이 4명 때문에 그렇게 복되고 즐거운 얼마나 고마웠겠어요. 우리가 멸시한 문둥이들인데. Então o povo de Israel estava vivendo naquela fome, They could eat because of the 4 lepers. mas devido àqueles 4 leprosos puderam sair dessa fome, puderam viver novamente. Imaginem a gratidão que eles sentiram aos 4 leprosos. 복음 전한 간증을 나누고 Só eu espero que a igreja de Canã mude, para que todos os dias possamos compartilhar testemunhos de salvação e que os irmãos possam pregar o evangelho juntos. Isso é melhor do que viver vestindo roupas boas ou numa casa boa, ou comer coisas boas. Espero que o evangelho seja a nossa alegria. 무슨 일을 하든지 만 가지 다 도우실 줄 Então eu tenho a plena certeza que Deus irá se alegrar de vocês, irá ajudá-los em todas as 더 coisas. 가까워지고 Let's be close Espero que vocês se aproximem de Deus e possam viver uma vida que se agrade de Deus. to life, making God happy. 감사합니다. Muito obrigado.